Olá, comunidade acadêmica, olá, Univar, cursos do Univar e toda a galera que ama a pedagogia, a filosofia, na verdade, as ciências humanas. Estamos aqui para falar, pensar, refletir acerca do que nós chamamos PBL, uma nova metodologia que tem transformado o conceito de educação, tem transformado a metodologia de ensino, assim como também de todos aqueles que passam por essa produção, por esse conceito de pesquisa. E para iniciar esse bate-papo, estamos aqui com a galerinha do primeiro semestre, a Geise Kelly, a Diná e o Marcos. Não é o Marcos Vinícius, mas é o Marcos Gabriel. É o Marcos Gabriel. Piada interna. Queria que vocês falassem um pouquinho rapidamente como foi essa experiência de 2-3 meses, de repente, um PBL, e agora? Como que faz isso? Como que nós vamos alinhar o nosso conhecimento acadêmico prévio com uma estrutura de literatura infantil? Diná, começando por você, depois a Geise Kelly, o Marcos faz essa apresentação, se apresente e fale para nós esses desafios iniciais que vocês tiveram. Bom, os desafios iniciais para mim foi trabalhar em grupo, porque quando eu fiquei sabendo que tinha a literatura infantil incluída nesse problema, eu amei. Eu sou muito dessas de fantoche, né, decoração, e então o produto final foi uma felicidade para mim. Só que assim, eu queria me entregar bastante, mas tinha que saber que não era só eu que estava ali. Tinha um grupo, né, que também tinha que participar. Então, assim, foi muito bom levar esse aprendizado também para mim, nesse problema de trabalhar em grupo, né? Então, a dificuldade foi ali o grupo, a equipe. Isso, a equipe, um ajudando o outro, não fica pesado só para um. Geise. Eu acredito que, para mim, a maior dificuldade foi que a gente estava ali pouco tempo, né, em relação ali ao estudo, e a gente ter que... Nossa, vou ter que criar um produto que eu não sei se vai dar certo no final, não sei qual que vai ser o resultado, se vai atender ali ao que o PBL estava sendo proposto. Então, eu acredito que foi a maior dificuldade. Eu acho que para todo mundo, por nós sermos o primeiro semestre, né, eu acredito que a gente não estava com essa emoção que, nossa, daria certo. A gente pensou que seria algo normal, a gente conseguiria, mas nem tanto. E graças a Deus deu tudo certo, foi maravilhoso. Legal, que legal. Marcos. Bom, acredito que a minha questão tenha sido muito a pressão psicológica, né? Tem também a parte que a Diná falou de lidar em grupo. Eu acho que tudo junto, né? O acúmulo dessas questões, né? Do trabalho em grupo, da pressão psicológica, da pesquisa, tudo que envolvia a execução do trabalho, né, na elaboração do trabalho, gerou para mim uma pressão, sabe? Realmente fiquei um pouco sobrecarregado, porque eu não esperava, sabe? Eu já tinha feito outro curso, mas nunca tinha um trabalho assim, sabe? Parecido, entende? Com uma demanda tão grande. Então, fiquei assim um pouco sobrecarregado, mas Conseguimos, né, gente? Conseguimos, e agora eu estou completamente preparado. Esse PBL de agora, entendeu? Vai dar bom, não estou me sentindo mais assim, tá ótimo, entendeu? Que vem os próximos. Que vem os próximos, sim. E é interessante lembrarmos que essa metodologia da qual nos últimos 3-4 anos o Univar tem dado uma ênfase muito grande, que é justamente um dos seus critérios, das suas características é trabalhar essa questão da diversidade em grupo, trabalhar essas relações humanas, uma vez que o mercado cada vez mais ele está competitivo. Sim. E eu preciso ter toda essa dinâmica de entender o outro, de ao menos aceitar, respeitá-lo como ele é. E acho que o PBL é um grupo de 10-12 pessoas. Sim. Vocês foram lá e tentar entender cada um nas suas particularidades. Acredito que seja um dos maiores desafios que vocês enfrentaram. Sim, realmente. É porque tem muita questão da opinião, né? Cada um dá uma opinião, outro dá outra, e daí vai... Aí, às vezes, gera uma briguinha ali e tal. Mas nada que seja tipo assim, ai, meu Deus, vou te matar. Claro que não, né, gente? Não. É um grupo, é um trabalho, calma, né, gente? Tem respira. toda a questão profissional também, Sim. entendeu? É mais pela questão realmente né? A gente tentar chegar num consenso ali do que é melhor. Mas no final sempre dá certo, todo mundo fica de boa, é paz e amor, e é isso, gente. Sim. Geise Kelly, você acredita que ao longo daquelas 2-3 semanas de pesquisa,
Teve alguma contribuição na pesquisa do PBL, em buscas ali? Você acha que teve alguma contribuição na sua formação acadêmica? Eu acho que mudou totalmente a minha visão, porque a gente pensa que a pesquisa ali só vai dar um norte para nós que estamos fazendo trabalho, mas não, traz muito conteúdo, aquilo que a gente precisa para a nossa vida acadêmica. Então, eu acredito que, pelo fato de ser o primeiro PBL, eu vou levar muito a questão que a gente precisa sim inserir a literatura infantil nas escolas, para as crianças terem ali, despertar a curiosidade, a criatividade. Então, acho que quando eu for pedagoga, eu vou inserir coisas que eu aprendi nesse PBL dentro de sala de aula também. Fazendo esse paralelo, é claro que há algumas percepções a gente consegue extrair. Marcos, acho que você tinha mais alguém, outro homem no grupo, ou era só você? Sim, tinha eu, Sumaí, o Rangel e o Otacílio, né? Bastante, bastante. E o Justino. E o Justino também, o Justino, sim. Não, contribuiu bastante. Eu pergunto pelo fato que como curso de pedagogia é bem propício ao grupo feminino, então achei que era só você. Não, mas teve sim, mais, bastante homem no nosso grupo. Trazendo essa percepção dessas relações balanceado, que percepção você conseguiu extrair, e você também enquanto grupo, quais percepções serviram e vão servir de inspiração para o processo dos próximos PBL e os próximos trabalhos também? Em questão de relação interpessoal, você fala? Isso, e também a prática, a pesquisa, a escrita. Então, eu tive assim, uma percepção muito boa, porque a gente sempre sai do ensino médio com aquela percepção de que trabalho em grupo na faculdade vai ser aquela coisa, né? Como eu falei, aquela briga, aquele trem, aquela coisa... Competição. Não é questão nem de competição, realmente, sabe, de briga. Tipo, não, eu penso assim, eu penso assado, sabe? Mas não, sabe? Eu fiquei bastante impressionado, porque... Por mais que tivesse algumas divergências, né, como a Jace falou, todo mundo chegou no consenso, foi todo mundo dando opinião assim, bem calmamente, sabe? Foi realmente muito ótimo. E serviu realmente de inspiração para mim poder pensar como que o ser humano funciona, né? Como que a percepção que a gente tem acerca das coisas que se falam, né, pode ser até errado, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, é assim, assim. Aí você vai lá na prática e não é, sabe? É bem de boa e tal. Eu tive muito isso, sabe? Essa questão, assim, foi uma surpresa para mim e eu gostei bastante. E interessante que vocês não tiveram somente a disciplina de literatura infantil. Diná, conta aí para nós como que foi essa dinâmica de tentar inserir, tentar alocar as outras duas disciplinas, porque até então a disciplina de literatura infantil contemplou 100% ali, isso, tranquilo. Aí de repente vem ali pesquisa em educação na prática de ensino. É uma disciplina interessante, né? Vai ajudar, mas estava no início, se vocês tiveram um mês, na verdade nem um mês de aula direito, e aí veio essa disciplina junto com a literatura infantil. De repente vocês leram lá, planejamento curricular 1. Mas como que a gente vai fazer? A gente estava no terceiro ano no ensino médio ontem, aí de repente, Diná, como que foi? Ou não sei se depois vocês podem também trazer à tona, como que foi esse processo para tentar inserir as outras disciplinas, se conseguiram ou não, se teve alguma, pensou, nossa, esse professor aqui poderia ter falado melhor sobre essa pesquisa de educação, não tá ajudando em nada. Teve esse momento? Teve, para mim teve, porque como o professor falou, para os demais, eles terminaram ontem o ensino médio, eu já estou um tempo enferrujada, então eu voltei agora aos estudos novamente, né, e não quero sair. Então, assim, para mim foi tudo muito novo. E no caso da pesquisa, foi o que eu achei mais difícil para mim, porque partes teóricas, essas coisas eu não entendo muito, mas, porém, com o final do nosso problema resolvido e entregue, eu aprendi muita coisa. E eu gostei desse trabalho com essas disciplinas. Eu não só foquei na literatura, que eu já gostava, mas o planejamento curricular, a pesquisa, hoje eu já levo um conhecimento, né, a mais que eu não tinha. Mas quem mais sofreu foi a Jace, né, Jace? A Jace, ela, porque nós dividimos, né, o nosso trabalho. Então, cada um fez uma coisa.
E a Geis ficou com essa parte da digitação, essas coisas, a formatação, tudo. E então, ó, tadinha, ela sofreu nessa parte. Mas eu acredito que eu não sofri tanto, porque pelo fato Ela de gosta. ter saído do ensino médio o ano passado, eu já tinha uma bagagem de conhecimento da parte da formatação, porque a gente fazia muitos trabalhos também. Então, acabou que eu não sofri tanto. Mas, claro que para a faculdade é um peso maior. É aquilo assim, nossa... Vamos ser bastante sinceros. Chegaram aquele momento assim, Marcos, meninas, nossa, mas pedagogia faz essas coisas? Sim. Se perguntaram? Sim. Eu me perguntei, porque na minha cabeça, né, antes de vir para a prática, era só cortar EVA, que é o que eu gosto. É a decoração. Quando falam assim, você está fazendo o quê? Pedagogia. Hã? Te olham assim com a cara. Então, para mim, foi totalmente diferente. Mas é o que eu falei. São coisas importantes, né? São disciplinas importantes que todo professor carrega pro resto da vida. Eu não tive... Eu já esperava, sabe? Já esperava, antes de fazer minha inscrição, né, pro curso, minha matrícula, eu já tinha pesquisado bastante, sabe? Como que era o curso, o que tinha, né? Inclusive, eu pedi pra secretaria a matriz curricular, né, do curso, eu vi lá, e eu fui pesquisando também um pouco das matérias e tal, né, que chamavam um pouco minha atenção. Eu já esperava, assim, que teria, assim, essa questão teórica, sabe, do trabalho, assim, já esperava já. Está um pouco cedo para a gente perguntar, cedo assim, em questão de semestre. Vocês já identificaram com algum teórico, um filósofo, um psicólogo, um educador? Vocês têm algum... Vygotsky. Vocês já, assim, embora vocês tiveram 5 meses de aula até agora, estão iniciando agora, mas já conseguiram vislumbrar algum teórico da educação, algum filósofo? Então temos aqui Vygotsky. Se nós incluímos também no nosso trabalho Piaget... Não, isso antes, de vocês, né? agora, não. Sim. Professor, eu sou fã do Paulo Freire. Eu nunca nem tinha ouvido falar. Então, pois é, o que a Dina falou, que aí cada um ficou com uma parte, né? Eu fiquei com uma parte também da fundamentação teórica, de pesquisar da filosofia, da teoria, né, do Vygotsky. E eu gostei bastante, me identifiquei a questão da relação, né, daquele convívio social, etc, né, o que ele fala, que a criança já tem um repertório antes de ir para a escola, né? Eu gosto muito disso que ele fala, é interessante, sabe? Eu gostei bastante, me identifiquei sim. Então, tarefinha de casa, vocês vão tentar encontrar para o próximo semestre, já chegar aqui em agosto, final de julho, um teórico de cabeceira de cama, aquele autor que vai norteá-las durante os próximos anos. Aí temos Paulo Freire, temos Piaget, os grandes clássicos da educação. Bem, aí vocês podem falar à vontade agora, qual o literário que vocês mais utilizaram para, uma vez que o PBL de vocês, o trabalho todo foi baseado na literatura infantil, então provavelmente vocês exploraram ali algum literário, algum pensador da literatura. Isso. Quem foi, Marcos, esse... Foi, assim, você fala do produto final, da literatura infantil? Também, foi com o produto final. Foi dos irmãos Green, João e Maria, foi, né, para a produção do nosso produto final, nós fizemos um vídeo, né, a gente simulou uma entrevista de João e Maria com fantoches, foi super criativo, então a gente pegou, sim, a história, né, de João e Maria, que veio lá dos irmãos Green, né, do século XIX, e foi super importante, sim, a gente amou. Excelente. Ao longo das pesquisas, leituras, vocês se depararam com algum literário brasileiro, algum literário estrangeiro que disse, nossa, interessante, eu nunca tinha lido sobre, encontraram por algum, ou somente que estava no currículo do PBL? Encontraram com outros por aí, nessas leituras? Não, assim, um escritor brasileiro que teve foi Paulo Freire, né? Que daí a nossa colega Luana, né? Ela ficou de pesquisar sobre ele. Mas a questão, assim, da literatura e tal, não, a gente não encontrou nada, assim, brasileiro, não. É que até porque o objeto era trabalhar especificamente um problema X que foi dado a vocês. Tinha muita questão dos contos de fadas, né? E a maioria dos contos de fadas são europeus, né? Então não tinha como muito ter... E até porque quando a gente concretizou ali que ia ser, né, a história de João e Maria, a gente focou neles e já foi direto
Eu vou te prática. falar, foi bastante imediato. Na nossa primeira reunião, a gente já decidiu, a gente já gostou da ideia, entendeu? Foi assim, foi Não realmente. pesquisamos muito, né? Ótimo. A gente não pesquisou muito nessa questão do literário, porque Isso, realmente a do nossa literário. ideia foi. A gente já deu a ideia e a gente já gostou, sabe? Foi ótimo. Mas a questão, assim, a gente pesquisou bastante para fazer esse trabalho, sim, sabe? Foi ótimo. O tema foi sim um amor à primeira vista, Foi uma relação, uma identificação exatamente direta. isso, exatamente isso. Falou, deu a ideia. A gente, entrevista com o João e Maria, a gente falando, a gente, claro, teve um dando opinião, outro dando outro. Não, se a gente fizesse assim, a gente fizesse claro, sabe? Mas sempre foi em cima de João e Maria. Foi em cima de João e Maria, entendeu? Foi assim, foi aquilo, sabe? O amor Segurei porque vocês vão encerrar falando sobre essa questão. Não, vocês contam tudo agora, no final fica sem graça. O pessoal não termina de assistir. Segura aí. Esperem! Eu falei que o Marcos gosta de falar. Eu gosto. Bem, já caminhando para as nossas etapas finais, é claro que de tudo que a gente faz, principalmente em sala de aula ou fora, que está dentro desses projetos, nós conseguimos extrair aquilo que foi legal e o que não foi. E pela fala de vocês e pela repercussão que o trabalho de vocês tiveram, pelo próprio empenho, não só do grupo de vocês, mas a sala toda, queria que vocês trouxessem para nós, para os nossos ouvintes aí, qual foi, assim, talvez o maior aprendizado. Pode ser o trabalho coletivo, pode ser o trabalho individual, pode ser aprendizado em si, o fato de ter lidado com textos. Nossa, agora eu tenho que ler, eu tenho que resumir isso aqui, eu tenho que trabalhar isso. Qual foi esse aprendizado? Olhando hoje, lá há 2 meses atrás, como que foi esse processo de aprendizagem, de vantagens acadêmicas trazida pela a pesquisa de vocês? Eu gostaria que cada um de vocês trouxesse essa experiência, porque acredito que teve algo bom aí, teve algum aprendizado que vai servir para a vida toda. Sim. Pode começar com você, Dina? Assim, para mim, além de ter a experiência de trabalhar em um grupo, né, que foi o que eu tinha falado no início, para mim eu achei muito importante que daqui para frente não vai faltar na minha vida é a parte da pesquisa. Como para mim foi difícil, que eu não tinha assim, experiência em pesquisa, curiosidade também muito menos, né? Mas a partir desse trabalho, eu vejo que é totalmente necessário a gente estar sempre informado, né, sobre o que vem acontecendo, tanto na parte literária de livros, palavras, né, novas que às vezes a gente fala, mas não tem uma profunda característica do que significa. Isso. Então, assim, a pesquisa, para mim, foi um aprendizado muito útil, que eu não vou deixar mais de praticar. Bom. Eu acredito que seja na mesma linha que a Dina falou, porque muitas das vezes a gente deixa ali de saber algo pelo fato, tô com preguiça de pesquisar, vai demorar muito a falta de pra curiosidade, me saber né? isso. Sim. Então, eu acredito que ao a gente procurar ali saber o que a gente poderia falar no nosso trabalho, baseado no nosso produto final, foi algo assim que eu vou levar para minha vida toda na vida acadêmica. Sim, eu também não foge muito disso não, né? A questão do que eu pesquisei, né? Quando eu fui fazendo a pesquisa, eu fui aprendendo muito, sabe? Eu acho que o maior aprendizado foi isso, né, gente? A gente foi pesquisando, a gente foi aprendendo, né? Além de conseguir aprender também a como trabalhar mais em grupo, né? Teve muito essa questão da nossa pesquisa, né? O que a gente aprendeu, o que a gente leu, né? O que a gente escreveu Sem também. falar da responsabilidade, que em grupo, como foi exatamente. dividido, né, as partes teóricas, a introdução, desenvolvimento, como a GES ficou com a parte da formatação, a gente teve um prazo, até tal dia vocês me mandem a pesquisa. Exatamente. Então, a responsabilidade, ela é tipo assim, se você dá a sua palavra, você tem que cumprir. Sim, exatamente. Então, a questão, um aprendizado bom mesmo é realmente a responsabilidade. Sim, foi bom mesmo. Pode terminar. Bem, agora é a parte que vocês estão esperando por isso. Aí vocês podem dinamizar aí. Gostaríamos que vocês falassem para todo o nosso público, para a nossa comunidade acadêmica, o que vocês fizeram do PBL, o que foi esse PBL, qual a problemática, qual o produto final, qual o resultado de tudo isso. Nós trouxemos aqui todos os desafios, vantagens, toda a estrutura. Mas o que realmente vocês fizeram nesse PBL, como foi esse PBL, qual foi a problemática maior, esse momento de vocês? Eu acho,
Assim, você fala numa questão prática ou numa questão, assim, abstrata? O que vocês conseguiram De como Então. a gente começou o PBL ali. Qual que foi, como é que a gente teve a ideia A do gente João e entregou o que os Maria? professores queriam. Sim, Né? Isso. Sim, exatamente. Eu acho que pra mim... Qual foi a minha pergunta? Como foi a construção do PBL? Qual foi a problemática dada? Qual Assim, foi eu o produto acredito que final? o propósito do PBL todo, pelo menos pra mim, foi gerar impacto. Entendeu? Dar presença, gerar impacto, entendeu? Falar algo que realmente traga reflexão. Principalmente no produto final, sabe? Eu mesmo também me esforcei bastante naquele produto final. Eu quis que fosse, nós quisemos, né? Que fosse muito criativo, né? O nosso produto final. E realmente teve esse propósito, né? De causar impacto, de trazer reflexão, né? Teve muito disso. E qual foi o produto final? O produto Vocês poderiam final, esmiuçar para nós? a gente começou com a ideia de um vídeo. Desde o início, a gente falou, vamos fazer um vídeo. E aí, nós pensamos no João e Maria, que é um conto literário. Foi assim, ó. Surgiu do nada. Foi assim. E aí, nós pegamos e fomos procurar atrás de coisas que nós poderíamos usar no vídeo. E a gente pensou, uma casinha ali, uns fantoches e uma entrevistadora. E essa entrevistadora, ela contava ali, fazia uma entrevista com o João e Maria, pedindo para eles contarem ali a história. E aí, basicamente, o nosso PBL foi em torno disso, o produto final. Só que, tipo assim, o engraçado é que a gente não teve muito bem essa ideia de primeira, você lembra? Não. Porque de primeira a gente ia fazer um vídeo de atuação, entendeu? Isso. Tipo assim, o grupo Só geral. atuando na história de João e Maria. A na gente, casinha. a gente ia meio que, tipo assim, recontar, entendeu? A questão do sequestro, sabe? Trazer uma modernidade pro nosso trabalho. Mas aí a gente quis realmente fazer essa entrevista, sabe? Que ficou melhor pra nós, né? E ficou ótimo o nosso produto, ficou maravilhoso. Perfeito. É porque, assim, além de incluir no nosso produto final, que é a literatura infantil, ela dá para ser contada, né? As histórias, dá para ser apresentada para crianças, né? Através dos fantoches, várias formas. Também a gente trouxe o que o Marcos acabou de falar, tipo, o perigo, né? Das crianças andarem sozinhas nas ruas, a segurança, sem os pais, essas coisas. Sim. A gente conseguiu ajuntar tudo ali que a gente tinha na nossa mente e colocou no trabalho. E assim, tipo assim, o bom é porque o nosso foco principal, né, era focar realmente nessa questão do perigo, né? Isso. Mas aí, com esse modelo de entrevista, a gente conseguiu realmente juntar tudo, sabe? A questão do perigo, a criatividade, sabe? A interação, né? O nosso vídeo ficou muito bom. Na forma, tipo, de uma apresentação em teatro, a gente tentou entrar nos personagens. Eu mesmo fui a bruxa. No mesmo dia eu fiz um chapéu, fui na papelaria, comprei EVA preto, fiz um chapéu de bruxa. Então, esse era o Aí, assim, o processo também da pesquisa, né? Foi um processo um pouco difícil, porque eu também não sabia, tipo assim, eu sabia que eu ia pesquisar, só que eu não sabia como, sabe? Tipo, eu ia lá, eu tava pensando em alguns livros e tal, só que eu não achava, não ia comprar livro também, né, com esse pouco de tempo. Eu falei, gente, vamos pesquisar na internet, né? Pesquisei na internet, fui vendo sites, pesquisei muita coisa também em inglês, sabe? Pesquisei muita coisa em inglês também para ter esse conhecimento maior. E foi bom, sabe? Ao mesmo tempo que foi um pouco difícil nessa questão de achar material, também foi muito prazeroso porque eu aprendi, né? E eu gostei de aprender, né? Eu gostei muito. Que bom, que bom. Valeu a pena? Valeu. Valeu. Já estamos empolgados, né? Pro próximo. Nós já estamos querendo fazer o próximo. Quebrou aquele mito de que a pedagogia é só para cortar EVA, colar... Quebrou totalmente. Totalmente. Porque ainda tem esse mito, as pessoas ainda Tem. Não, eu não tinha muito não, entendeu? Mas não é nem a gente, é o que as pessoas olham por a fora. comunidade externa. A gente pega muito do que o outro fala, né? Isso. E a gente fica naquela percepção, tipo, gente. Aí você chega. Não é isso, não. Não rola, não vai rolar. Diná, bem, infelizmente chegamos ao fim. E olhando e lendo o que vocês escreveram, olhando essa empolgação, eu acho que a gente poderia fechar com umas considerações de vocês, de cada um, deixando ali uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos acadêmicos também, para os que vão entrar no próximo ano, uma consideração final do que seria, do que foi, do que é para você estudar hoje, fazer pedagogia no Univar. Para mim, foi, né, no primeiro bimestre, está sendo uma experiência
totalmente assim, que a gente precisa para o resto da nossa vida. Tanto porque inclui a leitura, as palavras que você usa no dia a dia, Sim. quando você estiver numa procura de uma vaga de emprego, não é nós que escolhemos, é o mercado de trabalho que nos escolhe. Exatamente. Então, a cada dia é importante a gente trazer a pesquisa para a nossa vida, porque nós precisamos, sim, estar por dentro, né, das notícias, do que está acontecendo ao nosso redor. Então, os que acham e criticam a pedagogia, como nós comentamos, que é só cortar papel, essas coisas, tem sim a prática, mas não é só isso. Tem coisas muito importantes e quem pensa em fazer a pedagogia não vai se arrepender. Eu mesmo não me arrependo. Que bom, Com que bom. certeza. Geise Keller, o que você falaria para os futuros acadêmicos de pedagogia, para os que estão cursando hoje, que vão se deparar com o PBL daqui a uns dias também? As suas considerações, por gentileza, Geise? Olha, eu pensei que seria a pedagogia igual a gente fala, seria só cortar papel e EVA. A gente estaria só ali aulas práticas. Mas a gente tem também disciplinas que vai ajudar a gente na vida acadêmica toda e até pós também, quando a gente estiver dentro de uma sala de aula. Então, eu acho que para quem estiver querendo fazer pedagogia, eu acho que deve seguir essa vontade, esse sonho, porque, para mim, eu acho que todas as pessoas que vão atrás de uma profissão deveriam fazer pedagogia primeiro, porque pedagogia é algo muito humano. Você aprende a lidar com pessoas. Então, eu acredito, para mim, que qualquer pessoa que seguisse uma carreira deveria fazer pedagogia primeiro, porque é uma faculdade incrível. Gente, o que eu tenho para falar da pedagogia é um curso maravilhoso, entendeu? É um curso, assim, que tem uma teoria tão gostosa, tão boa. E eu penso, quem tem um sonho de fazer pedagogia, tem um sonho, porque a pedagogia tem um conceito, sabe? Essa questão da transformação, você ser, tipo assim, você tá na área da educação, gente, isso é maravilhoso, isso é conceitual, isso é perfeito, gente, sabe? Você ter esse... É um poder, sabe? Você tem poder nas suas mãos de transformar a vida das pessoas, entendeu? De dar o conhecimento, mediar o conhecimento para as pessoas, né? Isso é muito importante, eu amo. Então, assim, sigam em frente, porque é maravilhoso, gente. Sigam em frente. O curso é maravilhoso, entendeu? Aqui no Univar também. Principalmente, gente, o curso daqui é maravilhoso. Os professores são maravilhosos, entendeu? Eles têm um conhecimento absurdo, uma didática maravilhosa, entendeu? Então, para quem é da região, ou então para quem também quer vir para cá, venham, é maravilhoso. Pedagogia é um curso maravilhoso e aqui no Univar é perfeito. Melhor ainda. Sim. Gente, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Desculpe a pressão, desculpe aí vamos gravar, vamos lá e tal. Você dá um gelo, o coração fica acelerado, né? Mas depois a gente vai... Se solta, né? Se solta. Uma conversa. Comunidade acadêmica, muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por esse momento. E a gente encerra aqui com essa galerinha do bem. Essa galerinha pegou, né? Pegou. Uma turma sensacional. Esperamos ter correspondido às expectativas dos senhores e nas próximas estaremos de volta aqui para falar sobre pedagogia, filosofia, educação, PBL, essa metodologia que vem mudando o conceito de educação contemporânea. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. Aqui. Tchau.